Sesc. Olá, estamos começando mais um Difusão Sesc, que tem como objetivo compartilhar ideias e experiências sobre os mais variados temas da atualidade. Eu sou Fabiano Gonçalves e hoje vamos falar sobre a saúde dos jovens no período de pandemia. A pandemia é um desafio imposto para todos nós, em particular para os jovens. Com o isolamento social imposto pela Covid-19, o estilo de vida dos adolescentes mudou bastante. Além das mudanças emocionais, a rotina no dia a dia ficou comprometida, como alimentação, tempo de sono, aumento do uso de telas e redução da prática de atividades físicas. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo a doutora Cristiane Murad, médica de adolescentes que atende aos jovens do Polo Educacional Sesc e coordenadora da Atenção Secundária do NESA, Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e a doutora Denise Giannini, nutricionista do NESA e doutora em Ciências pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sejam ambas muito bem-vindas. Obrigada, Fabiana, pelo convite. É um enorme prazer estar participando sobre esse tema tão relevante que é falar sobre a saúde dos jovens durante a pandemia. Olá, Fabiana, e a todos que estão nos ouvindo. Sou Denise e eu quero agradecer muito pelo seu convite, né? É sempre um grande, enorme prazer poder conversar sobre esse tema tão importante. Perfeito. Eu queria fazer a primeira pergunta já para a doutora Cristiane. Entender um pouco de que forma a pandemia afetou a vida dos jovens. A pandemia, ela trouxe muitas repercussões para a saúde dos nossos adolescentes. Sim. Ela fez com que esses adolescentes convivessem muito mais tempo em casa, com seus pais, privados do contato familiar ampliado com os avós, tios, primos, privados do convívio social com os amigos, privados da ida às escolas, da prática de esportes, das atividades de lazer, do convívio com os amigos, com os pares. Dessa forma, criou-se um ambiente que gerou um estresse tóxico, que é um termo que nós estamos utilizando para caracterizar essa situação na qual os pais trabalham em casa, em home office, o dia inteiro, né, na qual os adolescentes estudam em casa e convivem o tempo todo junto. Sim. Então, dessa forma, nesse momento no qual os adolescentes já vivem as próprias transformações inerentes desse momento, que são as transformações físicas, psíquicas, sociais, de consolidação da identidade, da inserção no mundo adulto, nesse momento já tão conturbado, com tantas transformações, estarem expostos a esse estresse tóxico, a essa situação de confinamento, de isolamento, gerou inúmeras repercussões, principalmente emocionais, na vida desses indivíduos. E por isso, nós, aqui do NESA, do Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente, optamos por estudar um pouco mais, né, sobre o impacto da pandemia na saúde desses jovens. É muito interessante jogar a luz um pouco sobre os impactos da pandemia para a juventude, porque muitas vezes a gente pensa nesses impactos para quem está trabalhando, para o público idoso, e acaba deixando um pouco de lado o público jovem, que também merece muita atenção, né? Muito pertinente essa sua consideração, porque muito se falou sobre a saúde dos idosos, dos adultos, da sobrecarga de trabalho, das inúmeras reuniões dos pais, mas e como é que ficaram esses adolescentes, né? Quais foram os riscos que eles estavam sofrendo, vivendo, né, nesse ambiente? Então, dessa forma, é fundamental a gente ficar atento a tudo que aconteceu nesse momento. Então, e vários estudos nos confirmam que houve um impacto. Então, estudos da Unicef, estudos brasileiros da Fiocruz, certo, da USP, nos mostram que houve um impacto, principalmente na saúde emocional desses jovens. Eu sei que o NESA, o Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente, fez uma pesquisa importante focada na saúde dos jovens durante a pandemia. Eu queria pedir para vocês duas, por favor, apresentarem um pouco sobre o que é o Núcleo, falar um pouco sobre como foi a pesquisa e os principais resultados que foram levantados. O NESA é o setor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
voltado para a saúde integral dos adolescentes. Ele atende adolescentes de 12 a 18 anos e também tem uma finalidade não só assistencial, mas também de ensino e pesquisa. Então, nós recebemos alunos de graduação, de pós-graduação e desenvolvemos várias pesquisas aqui, além de toda a característica de assistência a esses jovens. E aqui nós realizamos a pesquisa, né, Denise? Sim, Cris. A nossa pesquisa, ela foi realizada na primeira onda do Covid, quando o isolamento social estava mais restrito, né? A pesquisa foi denominada Estado Emocional e Alterações no Comportamento Alimentar dos Adolescentes durante o isolamento devido ao Covid-19. Essa pesquisa, ela teve como objetivo avaliar exatamente o comportamento desses adolescentes que são acompanhados no nosso ambulatório durante esse período de isolamento. Realizamos a pesquisa através de um questionário estruturado, que foi enviado através de um aplicativo de mensagens instantâneas. Responderam a esse questionário 208 adolescentes, com média de idade de 15 anos, e 93% dos adolescentes, eles afirmaram que estavam em isolamento e causando alterações importantes na sua rotina. E esse trabalho, essa pesquisa, nós conseguimos uma publicação internacional, né? Ele foi publicado recentemente na revista denominada Journal of the American College of Nutrition. E foi um grande prazer para nós, né, da equipe do NESA, ter o nosso trabalho, né, divulgado e mostrar esses dados tão importantes, tão relevantes, né, do impacto da pandemia na população dos adolescentes. Já que você falou da Associação de Nutrição, imagino que tenha uma abordagem sobre a questão da alimentação nessa pesquisa, né? Sim, Fabiano, nós observamos, né, nessa pesquisa que 67% dos adolescentes, eles relataram o aumento do consumo alimentar, principalmente dos alimentos chamados ultraprocessados, como hambúrguer, pizza e bebidas açucaradas, como refrigerante, suco em pó. Né? E esse fato a gente consegue entender, né? Porque a pandemia, o isolamento social, como a Cris falou, ele teve um efeito estressante, né? Principalmente também no nosso adolescente. E esse estresse, ele pode levar os indivíduos a cometer assim, excessos, né? Com relação à alimentação, ele induz uma hiperfagia, ou seja, um comer excessivo, que pode até levar a uma compulsão alimentar. Principalmente, né, para o consumo dos alimentos ditos como conforto, que são os alimentos ricos em açúcar. Esses alimentos, eles podem reduzir realmente o estresse, né, porque estimulam a produção de uma substância chamada serotonina, que tem um efeito positivo sobre o humor. Né? Além disso, esses alimentos são escolhidos porque eles são mais palatáveis, né? Eles são mais práticos, então eles são consumidos de forma mais fácil para os adolescentes, né? Porém, esse resultado ele é extremamente preocupante, porque esses alimentos, eles contêm, além da grande quantidade de açúcar, contém muita gordura saturada, muito sódio, muitas calorias, e com isso nós observamos, né, há evidências científicas que o elevado consumo de alimentos ultraprocessados, ele pode favorecer um balanço energético positivo, podendo levar, né, a um ganho de peso, como também podendo substituir alimentos saudáveis, né, por esses lanches. Então, substituir as grandes refeições, o almoço, o jantar, por lanches, né, levando e contribuindo para uma inadequação da alimentação desses adolescentes. Acaba que, de alguma forma, tenta se compensar a angústia, o estresse do momento que está vivendo, numa alimentação que, como você falou, alimentação conforto. Inadequada, né? Exatamente. Inadequada. E imagino que com tempos de pandemia, em tempos de pandemia e isolamento social, a atividade física também não esteja ocorrendo, né? Com certeza, Fabiano. Então, a gente tem um cenário onde a gente tem, né, um estresse levando o consumo dos alimentos ultraprocessados associado a uma redução da atividade física. Na nossa pesquisa, nós observamos, Fabiano, que 86% dos adolescentes, eles não estavam realizando nenhuma atividade física, né? E associado a isso, nós observamos um aumento do tempo de tela. 58% dos adolescentes
adolescentes, eles estavam relatando o aumento de tela que corresponde ao uso de celulares, de computadores, de televisão, superior a 8 horas por dia, como forma de entretenimento, não é estudando online, né? É de diversão mesmo, de jogos, né? De grupos. E a gente observou também que a pandemia, ela causou essa inatividade e que foi associada exatamente a essa limitação que a Cris falou, né? A limitação do seu ir e vir, a interrupção das suas atividades acadêmicas, né? O ir para a escola, as atividades esportivas, as atividades de lazer, tudo isso foi interrompido. Tá. Né? E essas questões, elas vão repercutir de várias formas na vida do adolescente, porque nós sabemos que a prática da atividade física, ela promove e desenvolve, né, o bem-estar físico e também social, né, porque estimula a habilidade de socialização desse adolescente, né? Além disso, também, a atividade física, ela atua também na melhora do humor, na redução do estresse, da ansiedade. E a gente sabe que isso tudo, né, com a própria situação, a gente já aumentou. E não tem nada, né, não tem nenhuma atividade para reduzir. No momento ficou realmente uma sobrecarga, né, para esse adolescente. Entendo. Imagino que nesse momento difícil, né, com isolamento social, com pandemia, com necessidade de cuidados com a saúde, com pouca atividade física, comendo mal, a saúde mental deve ter sofrido muito, né? Com certeza, né? Com todas essas privações e sobrecargas, esses adolescentes demonstraram algumas alterações emocionais importantes, como depressão, ansiedade e medo. A nossa pesquisa, ela demonstrou um aumento nos transtornos mentais dos adolescentes. E aí correlacionou também esses transtornos com alguns comportamentos, como a Denise já citou. Então, aqueles que ficaram mais ansiosos, comeram mais, dormiam menos. Quer dizer, então é um conjunto de fatores que se interligam, né? Excesso de tempo de tela, má qualidade do sono, má alimentação, tudo isso gerando mais ansiedade. Então, é um ciclo que não para. E, Cris, nós observamos na pesquisa, né, que 47% dos adolescentes eles estavam com dificuldade de dormir. Né? Então, assim, o isolamento, ele provocou essa alteração no ciclo vigília, né? Porque eles acabaram não tendo mais essa rotina, né? A rotina de acordar cedo para a escola, o próprio sedentarismo, a própria influência dos pais, né, no controle da hora de dormir e o aumento do tempo de tela. Porque nós sabemos que a luz, né, a luz da televisão, do computador, ele pode interferir, né, na liberação da melatonina, que ela está associada à questão da regulação do sono, né? Então, tudo isso prejudica mesmo a questão emocional desse adolescente, né? E acaba desenvolvendo o maior risco desses sintomas depressivos, que nós identificamos também, né? Que foi relatado na pesquisa, né? O aumento desses sentimentos, né? Mostrando o sofrimento emocional desses adolescentes. E a gente observou essa associação, né? A pesquisa mostrou que os adolescentes, né, que estavam mais ansiosos, eles estavam comendo mais, ou seja, né, os adolescentes relataram ansiedade, tiveram 4 vezes mais chance de aumentar o seu consumo alimentar, como também a ansiedade associada à dificuldade para dormir. Então, todos esses efeitos da pandemia estão bem interrelacionados mesmo, né? Mudando todo esse, atuando, né, tanto nesse comportamento do adolescente. Esse período de pandemia foi difícil para todo mundo, para nós que somos adultos, imagino para adolescentes que vivem um momento tão especial da vida, né? Um momento de desenvolvimento, de desabrochar, para eles talvez tenha sido mais impactante, né? Com certeza, nós verificamos isso sim, que a pandemia causou isso, né? Causou várias alterações, né? Não só fisiológicas, mas também emocionais, no estilo de vida e na relação, né, humana, né, na relação do adolescente com os seus pais. Eu imagino que essa grande mudança, tanto emocional como física, principalmente emocional, tenha trazido impactos, talvez, na frequência do uso de álcool e drogas. E imagino que isso também tenha sido objeto desse estudo, dessa pesquisa.
Doutora Cristiane, a senhora pode falar um pouco sobre os resultados que foram encontrados nesse assunto? Sim, exatamente o que você relatou aqui para a gente. Nesse ambiente de estresse tóxico, né, que foi um termo utilizado para caracterizar, né, essa situação, nos quais os pais ficaram em casa, em home office, as crianças e adolescentes também estudando à distância, todas as atividades dentro de casa geraram esse ambiente, né, esse ambiente que nós chamamos de estresse tóxico. E isso, segundo a nossa pesquisa, demonstrou que foi um fator de incremento no uso de álcool e drogas, né? Então, o que a gente observou foi o seguinte: os pais passaram a consumir mais álcool, né? E, consequentemente, os seus filhos também. Então, dessa forma, a pesquisa mostrou que aproximadamente 9,6% dos adolescentes relataram aumento no consumo de álcool e drogas. Então, nós podemos observar que esse ambiente estressante propiciou, né, essa estratégia, né, de fuga para o estresse, enfim. Acaba sendo, de alguma forma, uma tentativa de você sair daquela quantidade de problemas e buscar uma rota de fuga, né? Um escape, exatamente. Então, foi o que a gente percebeu, né? Um escape para todo esse estresse. Estresse não faltou nesse tempo de pandemia, né? Foi um tempo bem difícil. Exatamente. E aí, tenho uma pergunta para as duas. Queria entender um pouquinho como é que a pesquisa pode contribuir para a gente implementar ações que possam mitigar os impactos psicossociais e nutricionais da pandemia de Covid. Fabiano, esses resultados, eles sinalizaram para a gente, né, para a equipe multidisciplinar do NESA, a necessidade de um cuidado adicional para os nossos adolescentes, né, fornecendo um suporte para eles nesse momento tão difícil, né, que está sendo a pandemia. E foi fundamental para nós, profissionais de saúde, conhecer essa realidade, né, e a fim de propor ações com o objetivo de diminuir esses impactos que nós verificamos. Para isso, nós implementamos aqui no Núcleo, né, e estamos desenvolvendo programas de apoio e de intervenção aos adolescentes, como o Programa de Prevenção da Obesidade na Adolescência, que é o PROA, onde nós utilizamos estratégias para o manejo da obesidade, englobando as questões físicas, nutricionais, emocionais e sociais associadas à obesidade, né, utilizando uma metodologia com uma abordagem comportamental, com o objetivo de encorajar esses adolescentes a buscar um estilo de vida mais saudável, com a adoção de hábitos alimentares, né, mais saudáveis, com o estímulo da prática da atividade física. E também nós implementamos aqui no NESA o ambulatório da família, com uma visão de cooperar e no fortalecimento do ambiente familiar, porque nós entendemos que a família tem que estar muito próxima desse adolescente, né? Com o objetivo, assim, de ter uma escuta cuidadosa, né? E de procurar cuidar desses agravos emocionais que nós identificamos, né? Que foram gerados pela pandemia e pelo confinamento, visando também estabelecer uma melhor qualidade dessa relação familiar, né? E dar apoio e de forma assim a ajudar, né, a dar capacidade de transformar e superar esses problemas e dificuldades do dia a dia, especialmente nesse novo cenário que nós estamos vivendo. Até porque imagino que essas grandes dificuldades tenham sido para toda a família, né? Não só para os jovens. Não, para toda a família, para toda a família. Então, nós assim, achamos muito importante a gente ter esse espaço, né, de acolhimento, esse espaço para a família, para a gente poder ouvir, né, a família. Então, a equipe multiprofissional está desenvolvendo esses projetos, né, com o objetivo da gente ter essa escuta, né, mais cuidadosa e propor junto, né, com o adolescente, com a sua família, possibilidades, né, para transformar e superar esses problemas que foram identificados. E também, para além, né, do nosso atendimento aqui no Núcleo, eu acho que a pesquisa ela contribui também para todos os profissionais que lidam com crianças e adolescentes, para as escolas, para
para as entidades que trabalham com crianças e adolescentes, como SOPERJ, enfim, para que todos possam se capacitar, né, e ter esse embasamento de informações para que possam desenvolver ações de prevenção dos agravos, de promoção de saúde. Então, a nossa pesquisa, ela tem o objetivo de, além, né, de cuidar dos adolescentes do nosso núcleo e do nosso entorno, difundir essas informações para vários profissionais que possam usufruir e transformar essas informações. Muito bem. Doutora Cristiane, queria fazer uma pergunta para a senhora. De que forma a família pode identificar os problemas de saúde nos filhos? E o que pode ser feito para ajudar esses jovens que enfrentam problemas de saúde mental? Essa é uma pergunta muito importante, porque os pais têm que ficar muito atentos ao comportamento dos adolescentes, principalmente nesse período. É claro que existem situações que são próprias da adolescência, né? Existem momentos nos quais os adolescentes vão querer ficar mais isolados, mais afastados, no seu próprio quarto, com seus amigos, no computador. Mas os pais têm que ficar atentos para aquilo que excede a normalidade, né? É um limite muito sutil. Então, assim, se perceber que o adolescente está muito isolado, não quer interagir com o resto da família, está mais entristecido, está com mais raiva, ou está chorando muito, são sinais de alerta, né? Então, assim, se perceber que o filho está diferente da normalidade, busque um profissional, seja um pediatra, um médico de adolescente, seja um psicólogo, né? Porque os problemas de saúde mental, eles estão aí, né? Nós podemos observar através da nossa pesquisa e através de outras pesquisas o aumento no número de ansiedade, de depressão, de automutilação, de ideação suicida. Então, eu acho muito pertinente, né, que os pais fiquem atentos a essas mudanças de comportamento e, ao mínimo sinal de alteração, procure um profissional habilitado, né, porque quanto antes a ação for feita, melhor vai ser o prognóstico e o cuidado com a saúde desse indivíduo. Eu imagino que muitas vezes a escuta atenta, o cuidado, seja um primeiro grande passo de aproximação cada vez mais dos pais ou dos responsáveis com os jovens, e a importância de se perceber o momento em que é preciso pedir ajuda e não se inibir com esse momento, né, que muitas vezes imagino que os pais fiquem achando que eles têm que dar conta, que eles têm que resolver, mas não, existem profissionais que podem contribuir para isso, né? Você falou uma coisa muito interessante, uma escuta atenta, né? Conversar com seus filhos, ouvir, muitas vezes estar do lado e dividir as suas angústias, né? Falando, explicar a situação, nós estamos passando por essa situação que é estressante, que é angustiante, mas estamos juntos, né? E permitir que o adolescente fale, né? Acolher o que ele está sentindo, seja a emoção que for. Então, isso é fundamental. Não só observar a mudança, né, mas estar junto. Promover essa escuta acolhedora, afetuosa, né, que abraça e que protege. Então, eu acho que o afeto, ele é fundamental, né? A gente, nesse momento tão difícil para o mundo, eu acho que a gente ter afeto, carinho e acolhimento é fundamental. Então, acho que se eu pudesse dar um conselho para os pais, acho que seria esse: escutem seus filhos, né? Se abram, né? Se coloquem como amigos nesse momento tão difícil, né? E abracem. Eu acho que isso é bastante importante. Quem de nós não está precisando de um abraço e de um pouco de afeto nesse momento tão difícil, né? Exatamente. Bom, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Eu queria pedir às doutoras Cristiane e Denise que, por favor, façam as suas considerações finais. Então, eu gostaria de agradecer muito o convite para estar participando da difusão do SESC. Eu acho que a gente poder difundir informações tão relevantes são fundamentais, né? É fundamental
Então, a gente poder trazer um pouco do resultado do que a gente estudou aqui, num momento tão difícil. A gente conseguiu realizar uma pesquisa num momento de grande dificuldade institucional, né? Mas a gente conseguiu extrair coisas muito, muito importantes, né? Que puderam gerar consequências boas para a saúde do adolescente. Então, eu queria agradecer muito o convite para estar participando com a minha colega e amiga Denise, que foi a responsável por esse estudo, que foi a grande incentivadora e que levou adiante aí esse projeto que foi muito importante. Então, muito obrigada a todos. Eu também quero agradecer, Fabiano, pelo convite, né? Agradecer ao SESC, agradecer a Cristiane, a oportunidade de participar dessa discussão, né, sobre um tema tão importante, e dizer que, apesar da nossa pesquisa, né, ter demonstrado que a pandemia do Covid-19 afetou as emoções, o estilo de vida, influenciou também na relação humana, que é tão importante para o desenvolvimento do nosso adolescente, né, comprometendo a vivência da adolescência na sua plenitude, né, que é o contato com o outro, né, isso é ser um adolescente, né, tá em grupo, isso tudo foi cortado, mas nós sabemos, né, que, por um outro lado, em tempos difíceis, podem permitir oportunidades para momentos criativos e construção de laços mais fortes, né, e o desenvolvimento da resiliência. Então, eu acho que é isso que a gente também quer deixar, né, que, apesar de todas as dificuldades, nós temos que ter esses laços, né? Então, estabelecer a aproximação da família, então, estabelecer laços mais fortes, a comunicação com a família, isso é fundamental. Então, o adolescente, ele tem que não ter medo dos seus pais, né? Saber que seus pais são os seus amigos, estão ali para ajudar. Então, acho que isso é muito importante. E o desenvolvimento dessa resiliência, né? Da gente conseguir passar por isso mais forte, né? E isso eu acho que a pesquisa mostrou para a gente, né, os resultados, mas o nosso trabalho tem que ser além desses dados, né? Então eu quero realmente agradecer essa oportunidade para a gente estar aqui batendo um papo super agradável sobre esse tema tão relevante. Obrigada mais uma vez. A gente que agradece a presença de vocês, entendendo que essa pesquisa tem, além do que vocês já apresentaram, ainda tem um fator que é tão importante, que a gente está cuidando do futuro, está cuidando da próxima geração, possibilitando que a gente tenha aí um planeta mais saudável na próxima geração, Com né? certeza. Bom, queria agradecer enormemente pela participação da doutora Cristiane Murad Tavares e da doutora Denise Giannini, ambas do Núcleo de Estudos de Saúde do Adolescente, UNESA, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada, Fabiano. Foi um prazer participar. Obrigada, Fabiano. Adorei estar com você, né, podendo falar desse tema tão importante. Muito obrigada. Agradeço também a todos que nos acompanharam, que ouviram o nosso podcast de hoje. Até a próxima edição do Difusão SESC. Tchau. Difusão SESC.